Boa noite, gente! Estamos começando mais uma live aqui no perfil da Sebrae. Vou dar um tempinho para que todo mundo consiga receber as notificações e vá acessando a nossa live. Então, vou dar aí uns minutinhos para que vocês possam acessar. Estou vendo que já tem gente entrando. Boa noite para todos vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Sebrae. Boa noite. Vou acenar aqui para vocês. Tudo bem com todos vocês? Boa noite, Débora. Boa noite, Rafael. Tudo bem, Campelo? Michele? Estou recebendo aqui todos os acenos de vocês. Tentando acenar para todo mundo de volta. Vocês estão muito rápidos. Tudo bem com vocês? Então, enquanto eu estou aqui esperando, né, vocês entrarem e para a gente começar o nosso papo, eu vou dar alguns recadinhos importantes. Então, se vocês são novos por aqui, imagino que alguns já devam estar acompanhando as lives que a Sebrae está fazendo. Mas se você é novo por aqui, a Sebrae tem uma série que está sendo feita no nosso IGTV com várias lives trazendo um monte de conteúdo interessante para vocês. Então, essa live, depois que ela acontecer, ela vai ficar salva no nosso IGTV. E se você não conseguir assistir inteira, vai estar lá disponível. Ou se você quiser relembrar alguma coisa que a gente falou aqui durante o nosso papo, também dá para ir lá dar uma olhada. E depois eu quero saber o que vocês acharam. Então, além de comentar aqui durante a live e interagir bastante com a gente, depois eu quero que vocês vão lá e comentem o que vocês acharam dessa live, tá bom? Inclusive, sugiram, se vocês quiserem sugerir algum tema interessante que vocês querem escutar a gente falando a respeito, vai ser uma honra falar sobre ele. Tô vendo que a nossa convidada especial já entrou. Carol, já te chamo. Então, antes de qualquer coisa, quero me apresentar. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Mariana. Eu sou formada em arquitetura e trabalho na Sebrae como consultora técnica da linha de decoração. E hoje eu vou estar aqui com uma convidada mais do que especial, Carol Stolf, para a gente falar um pouquinho sobre os vidros no mercado de luxo. Então, como que os vidros podem ser utilizados no mercado de luxo? Tá? Inclusive, já vou colocar aqui o nosso tema da live para quem ir entrando conseguir ter noção do que a gente está falando, tá? Então, basicamente, eu vou dar mais uns minutinhos aí para vocês irem entrando e vou convidar a nossa convidada mais do que especial para que vocês consigam... Peraí, deixa eu achar a Carol aqui. Para que vocês consigam conhecê-la e que ela consiga se apresentar para vocês. A Carol é uma arquiteta e designer, né, Carol? E ela faz muita coisa, gente, muita coisa. Ela tá super acostumada com esse mercado de luxo. Ah, entrou! Então, tava Hello! aqui, tudo bem? Tava aqui te apresentando já, para as pessoas te conhecerem um Sim, eu pouquinho. vi. Gatíssima! Muito obrigada. Você, então, está maravilhosa. Ai, que bom! Meu Deus, que legal, quanta gente! Tem Adorei. muita gente aqui. Você viu? Ó, e com os filtros, inclusive, partiu projetar, exatamente. Vários filtros rolando. Bom, Adorei. Carol, Deixa eu então, posicionar. para que todo mundo te conheça um pouquinho, já estava aqui falando um pouquinho do que você faz, mas se apresenta Uhum. do zero. Fala um pouquinho para todo mundo quem é você, o que você faz. Eu acho que você tem tantos projetos, eu falo, ô mulher para ser empreendedora, viu? Faz tanta coisa que tem que contar tudo aqui pra gente, A para gente todo mundo não te para, não conhecer. para, né? Exato, exatamente. Então, para quem não me conhece, eu sou a Carol Stolf, sou arquiteta, designer. Eu tenho uma experiência ali no mercado da construção civil de 20 anos. E aqui em Balneário Camboriú, há 11 anos, nós temos escritório aqui na Praia Brava. Nós atendemos desde construções, interiores, projetos comerciais, residenciais. Temos uma equipe bem ampla e especializada em cada tipo de projeto. E eu queria Sensacional. agradecer o convite dessa empresa maravilhosa, Sebrae, que é uma das maiores empresas fabricantes de vidro do país. Muito obrigada, adorei, fiquei muito Imagina, lisonjeada. imagina. É um prazer ter você aqui. Acho que não tem ninguém melhor para falar sobre esse assunto que você. Você conhece aí o mercado, você está numa região, inclusive,
em Santa Catarina, em Balneário, inclusive, que é um polo disso, né? Mas antes da gente dar spoiler da nossa live e falar tudo que a gente vai dizer, eu acho que eu queria entender um pouquinho, né? A gente está falando aí de vidros para o mercado de luxo. Então, antes de entender o que o vidro, qual o papel do vidro ali no meio, vamos entender o que é luxo, né? Eu acho que é interessante a gente entender o que é luxo. Então, gente, a Carol, vou perguntar para a Carol o que é luxo, mas quero saber de vocês aí. Comentem aqui, mandem pra gente nos comentários o que é luxo para vocês. Isso aí, quero ver o pessoal comentando aí. Nossa, olha, quase 50 pessoas participando, que honra! Uma galera, Que exatamente, muita legal! gente aí. Bastante gente conhecida aí comentando. Gente, comentem aí o que é luxo para vocês. Eu já fiz durante o dia no Instagram uma pergunta e bastante gente participou também. Já tive várias respostas bem legais. E daqui a pouco a gente vai falar sobre esses comentários. Porque como o tema da nossa live é o vidro no mercado de luxo, eu penso que a gente primeiro tem que pensar sobre o que é luxo. Mari, o que é luxo para você? O que é luxo para mim? Eu tô vendo que tem gente comentando, luxo é espelho bronze. Isso aí, espelho bronze faz parte desse mercado de luxo, com Verdade, certeza. luxuoso. Com certeza. Bom, luxo para mim, vamos lá. Difícil essa pergunta, né? Mas acho que luxo, pelo menos na minha concepção, então, entender o que é luxo é entender soluções que você pode dar que são super sofisticadas para um projeto. Então, várias questões, assim, acho que definição, são materiais que trazem uma sofisticação maior, e acho que ainda existe o conceito na cabeça das pessoas de que luxo está super associado com dinheiro. Então, tudo que tem luxo é muito caro. Será que isso é verdade? O que você Quando me a gente diz, fala em Carol? luxo, a primeira coisa que vem à cabeça é dinheiro. Mas, Exato. na verdade, todas as pessoas que me responderam falaram, por exemplo, luxo é ter tempo e espaço. Olha só. Luxo na arquitetura é unir o belo ao aconchego. Luxo são experiências multissensoriais. Olha que legal. Olha que legal essa resposta. Sensacional. Luxo é trabalhar com o que se ama e ainda ter tempo para cuidar de si e dos outros. Ou seja, ninguém aqui está falando de dinheiro. Ninguém tá falando de dinheiro, exatamente. Então, acho que as pessoas pelo menos a galera que segue aí, deve estar acompanha o que você sabe, o que você faz, né? Então já sabe o que tem a ver aí com Sim. luxo, o que é o luxo. Olha o Robson aqui, ó. Sofisticação, exclusividade, conforto, expectativas superadas. Olha só. Inclusive, no meu Instagram, ele deixou uma mensagem que foi bem legal, assim, que é tipo ter uma surpresinha. O luxo é além daquilo que a pessoa É ir espera. além, né? Exatamente. O Reinaldo, Sensacional. vida glamurosa, requintada. Não, um monte de gente. Tem a vidraçaria Catalani, tá aqui falando, luxo é ter espelho bisotê com bisotado de 15. Com certeza, isso daí é luxo mesmo. Haja bisotê Sensacional. Exatamente, haja bisotê. Show! Tudo a ver com vidro também, né? Tudo a ver com vidro, a galera tá inteirada aí. É inteirada no assunto. Bom, então luxo então tem a ver, Carol, você acabou de falar aí, pelo que a galera tá dizendo, luxo tem super a ver, então, com sensações. Acho que Isso. a definição, uma das definições aí que foi feita, né? Sensações, emoções, Exato. experiências, sonhos, tem tudo a ver com isso. Com certeza. É claro que para realizar tudo isso, a gente vai precisar de um valor agregado aí. Então, a gente pode partir para a definição de mercado de luxo, por exemplo. Perfeito. O que as empresas têm que fazer para atender as expectativas desses clientes? Perfeito. E aí? E qual a resposta para isso? Como que a gente faz para atender as expectativas dessa galera do mercado de luxo? Os clientes do mercado de luxo são extremamente exigentes. Querem o melhor, estão pagando por isso. Eles querem conforto acústico, conforto térmico, conforto visual, de tudo quanto é forma, paisagens, vistas para o mar. Os clientes desse mercado são muito exigentes. Muito exigentes, exatamente. Exatamente. Bom, então a gente tem definição de luxo, de o que é luxo, né, para essas pessoas. Então, o que elas esperam dentro desse mercado de luxo. Então, o que você pode me dizer
assim, como arquiteta, né, o que a gente pode criar de solução em projeto, como que a arquitetura consegue agregar dentro desse mercado de luxo? Então, o que a gente pode criar de solução? Sim, é justamente isso. Trabalhar com o conforto destes ambientes, a saúde dos ambientes, o conforto Hum, termoacústico, visual, aconchego, ambientes que sejam proporcionais às pessoas, por exemplo, não que seja muito estreito e muito alto, que tenha uma proporção áurea, por exemplo, né? muito fora, né? Com A gente certeza. trabalha dessa forma para gerar o aconchego aos nossos clientes. Perfeito. E E para quem está valorizando querendo... sempre, né, por exemplo, as vistas de todos os, Com né, por certeza. exemplo, uma casa, sempre aproveitar o melhor, da melhor forma, conforto, questão da insolação, tudo. Perfeito, nossa, colocação perfeita que você fez. E aí, assim, se a gente está falando desse consumidor, para quem está aqui, por exemplo, ainda acha que não tem uma casa que está 100% luxuosa, e aí ela quer deixar desse jeito. O luxo é para todos? Todo mundo consegue trazer, assim, essas soluções para dentro de casa? Acho que nesse cenário que a gente viveu, né, de todo mundo querendo mudar o ambiente Sim, interno, então, na como que a gente verdade, o consegue? conceito de luxo, ele é muito variável conforme, né, cada pessoa tem o seu conceito de luxo. O luxo Com para uma pessoa certeza. pode ser algo que é extremamente simples, barato, econômico, e para outra pessoa pode ser algo muito sofisticado, caríssimo. Então, Exatamente. e daí vem essa questão agora, né? Que principalmente agora as pessoas estão valorizando muito o conforto das suas residências, né? Que estão Com ficando muito certeza. mais. Com certeza. E ó, colocaram aqui embaixo. Tô vendo que a Tainara tá mandando várias perguntas aqui. Já vou ler uma das que ela mandou, que acho que é um ponto super importante. É possível criar um design luxuoso sem gastar muito? Então, Com tudo bem que certeza. assim, o luxo, então, para cada pessoa é uma coisa, né? Mas assim, alguns conceitos de luxo acho que a gente pode citar aí que fazem toda a diferença. Então, você já falou aí do contato com o externo, de ter um ambiente mais amplo, de respeitar as proporções, né? E respeitar também o que cada público define como luxuoso. Mas como que a gente, assim, qual seria a solução mais rápida e prática? Você tem algum material que, por exemplo, você gosta de colocar nos seus projetos, que já dá esse ar de sofisticação, de luxo, e que garante tudo isso com acesso, assim, sem gastar muito? Com certeza o vidro, né? O vidro, com O vidro é certeza. muito fácil de ser trabalhado. Por exemplo, espelhos, né? Vidros, superfícies reflexivas. A gente consegue trabalhar, e é um material barato, né? Então a gente consegue trabalhar muito bem. E agora também é um ambiente, é um material de fácil manutenção, a questão da higiene, tudo. Então eu gosto bastante de trabalhar. E cada cliente Sensacional. tem a sua necessidade. Por exemplo, tem clientes que gostam muito de muitos espelhos, outros odeiam espelhos. Então a gente vai trabalhando Vai conforme adaptando, né? E aí você falou um isso. negócio que é super legal. Tem gente que gosta de um tipo de vidro, gosta de outro. Então, uma coisa que a gente tem que tirar um pouco da cabeça das pessoas é que vidro é tudo igual, né? Então, ainda existe o conceito de que vidro é tudo igual, coloca qualquer um, coloca qualquer espelho, qualquer vidro refletivo. Então, vamos trabalhar com o que der. Não, E muito é, pelo e é contrário, é diferente, muito muito pelo diferente. contrário. Exatamente, é muito, muito diferente. Então, assim, dependendo do vidro que você coloca, você tem soluções completamente diferentes. Você vai poder ter transparência, você vai poder ter um contato maior com o externo. Aí, até quando a gente fala, né, de contato com o externo, no mercado, assim, ainda existe, né, as pessoas não conhecem muito ainda alguns vidros, então, nessas grandes aberturas para o externo, como você estava dizendo, é legal a gente trabalhar, por exemplo, com um vidro de proteção solar, porque ele vai garantir também toda a proteção, né? Você já falou aí do conforto térmico, conforto acústico. Então, além de trazer tudo isso, ele vai proteger também tudo que você colocar ali dentro. Sim, eu vou Muita colocar uma gente. peça assinada por um designer conhecido e se aquele Exato, vidro não tem a proteção, vai queimar os móveis, né, exato. as cortinas vão Exato. Às vezes danificar. eu falo, às vezes a gente gasta tanto, assim, gasta o dinheiro, né, com esses itens, então gasta com um sofá super Investe. sofisticado. É, Exato, investe pra caramba e assim, e aí não se atenta para esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença, isso né? mesmo. Fazem toda a diferença. Bom,
Aí a gente está falando, inclusive, de contato com a natureza, está falando de aberturas. Bom, aí você está trabalhando num cenário que não é nada bonito, né? Feio, Balneário Camboriú é feio, feio. Não dá para aproveitar as Sim, vistas daí. Então, é Balneário é bom, só conhecido por trabalhar ter... aqui já é bom, amiga, É, porque a gente passa pelo menos pela praia para atender os clientes, a gente passa sempre pela não é? praia. Não, com certeza, traz toda essa diferença. Então, e Balneário é conhecido por ter essa sofisticação e ser esse nicho de luxo, né? Os clientes daí pedem muito essas soluções de projeto. Então, você concorda com isso? Você acha que Balneário realmente é um ponto fora da curva? Como que funcionam essas definições aí? Você já trabalhou em algum lugar que seja fora de Balneário para Sim, contar já como que trabalhei em funciona? outros lugares e é completamente diferente. Cada lugar tem o seu estilo, né? Mas Balneário Camboriú, Uhum. particularmente, né, não é por nada que é chamada da Dubai brasileira, né? Tem os Exatamente, seus exato. prédios, né, dos maiores, os imóveis mais caros do Brasil estão aqui, mais altos do Uhum. Brasil, da América Latina. Os nossos clientes são os mais exigentes, com certeza, e eles largam, eles não moram aqui, eles largam os imóveis na nossa mão, a gente tem que administrar aquilo e fazer valer o apartamento, de tudo do bom e do melhor, e se for possível, economizando. Com certeza, com certeza. Bom, e Carol, você tem alguma coisa que você pode mostrar pra gente? Algum projeto que você pode mostrar pra gente? Como que tá aí? Você consegue mostrar isso pra gente? Alguma solução que Vamos ver se você... eu consigo. Meu computador Ou agora. então, Deu, fique tá tranquila. funcionando aqui. Deu? Não, Uhum. perfeito. A gente quer ver aí o que que você tem, o que que você anda projetando, mostrar umas coisas diferentes pra gente. Por exemplo, Olha que lindo. esse aqui é um apartamento na Barra Sul, olha, ele tem 360 graus de vista, porque é um por andar. Caramba. Então, ó, se não fosse o vidro nesse projeto, né? Na verdade, o Ia ficar projeto completamente é diferente. mero coadjuvante, né? A gente tem que valorizar a vista. Exato, exatamente, exatamente. Nossa, é lindo demais, E, demais. e daí E aí cada faz toda, cliente tem. com Nesse certeza, não, mesmo e faz toda a projeto, ó, diferença, né? nós utilizamos também o vidro, o Move, que é, por exemplo, o cliente ele não gostava de ter a TV aparecendo na sala de estar, porque eventualmente Hum, ele recebe pessoas que ele não quer que ligue a TV, ou que fique assistindo, ou enfim. justíssimo. O cliente pediu, é o briefing do cliente, então a gente Cada tem que cliente com o respeitar. seu, cada cliente tem um gosto, né? Então, e Com nesse certeza. caso, quando a TV desliga, fica só um painel preto de vidro, muito Fica bonito, muito legal, compondo né? com o restante da decoração. Exatamente, fica muito, muito interessante. Inclusive, essa solução a gente pode fazer tanto desse jeito, né, quanto com os vidros refletivos. E aí você fica com um painel espelhado, ao invés de ficar com um painel preto, né, você fica com um painel espelhado ali. Sim, Fica poderia super, ser super legal um também. espelho, né? Poderia ser. Exatamente, fica muito interessante. E cria esse multiuso realmente para o ambiente, né, o que você estava falando. Uhum. Então é Nesse muito, projeto muito aqui, legal. nós trabalhamos o mesmo vidro preto, só que no tampo da mesa. Não sei se está dando para ver direito aqui. Dá para ver. Dá É. para ver sim. Fica muito Uhum. legal. Muito legal. E Eu faz toda a gosto diferença. muito de trabalhar com os vidros, porque eles ampliam os espaços, né? Espelhos, vidros. Com certeza. Essa aqui foi Acaba criando. a Perdão, Casa pode falar. Cor, desculpa. O Imagina, projeto da imagina. Casa Cor que nós fizemos, ó, nós colocamos Que os legal, no espelhos no teto. teto, e era um espelho bronze. Olha isso. Nossa, fica muito lindo, né? Muito, Fica muito muito lindo. lindo porque o espelho bronze ele não é tão, ele não reflete tanto assim, não é tão aberto, né? Exato, igual o espelho prata, por exemplo. Ele cria. Isso, É o que alguém cristal. falou aí no começo da live. Traz essa sofisticação para o ambiente, porque você, querendo ou não, tem essa É, questão do brilho mais sutil, né? Então fica isso. muito Aí interessante. tem, ó, tem uma pessoa falando, isso é luxo, Michi. Isso. Só Isso é que, na luxo, verdade, isso é o luxo exatamente. para esse cliente que nós escolhemos na Casa Exato. Cor, né? Porque tem gente que vai Exato. odiar esse projeto aqui, Pois né? é. Não, e é Porque é bem isso. Acho que extremamente clássico.
Exato, acho que é atender às expectativas de cada cliente. Nesse ambiente, eu acho que eu lembro desse ambiente da Casa Cor, e ele tinha espelho também nos armários, não tinha? Ele fazia toda uma Também. composição. Então era Uhum. super interessante. Então, Sim, porque lindo no demais, demais, caso, o nosso demais. cliente imaginário era bem luxuoso, bem Bem luxuoso, clássico. Esse é também da com Casa Cor, certeza. ó. Então aqui o luxo, ele se multiplica com os espelhos, né? A pessoa gastou um valor X, mas na verdade está parecendo que gastou o dobro, olha. Exato, exatamente. Olha que ideia boa aí. E além de tudo, amplia toda a iluminação, né? Que a gente tem aí essas Sim. três. Tem três luminárias, é isso? Aqui São são três três ou são seis? pendentes, são São três três, pendentes, olha mas lá. parecem três, né? E a mesma coisa, o jardim vertical, ele também duplica, tudo duplica, né? E fica Então, lindo demais. o Não, efeito uma coisa que dos. uma coisa que agora a gente tem bastante, né? Para quem não consegue ter um espaço muito grande verde dentro de casa, fazer esse painel aí, essa parede, esse jardim, né? Teoricamente vertical, assim, essa parede verde, faz toda a diferença. E quando você coloca um espelho ainda do lado, o espacinho que você criou, que era pequeno, você consegue duplicar. Então, olha que efeito incrível que você deu nesse projeto. Tá lindo Sim, demais, demais. sim, bem legal. Deixa eu ver outro Muito aqui. legal. Aí, botei também um exemplo de um espaço comercial que nós fizemos. Aqui Olha só. num edifício. Dá para ver? Dá pra Dá, ver. né? É um vidro, parece ter uma persiana na frente, é isso? É um edifício Hum, comercial bem top aqui de Balneário Camboriú. que legal. E eles utilizaram as divisórias em vidro com isolamento acústico e com as persianas, porque quando eles querem, eles fecham, é uma sala de reuniões. E quando eles Perfeito. querem deixar o espaço mais amplo, mais aberto, é só abrir as persianas e ficam os espaços todos integrados, né? Com certeza. E ele consegue aproveitar toda a iluminação natural, consegue aproveitar e trazer essa transmissão luminosa, né? E conectar os espaços. Então, nossa, ficou Isso. muito legal. É uma solução incrível. Inclusive agora, para quem está querendo um home office em casa, né? Talvez seja uma É, solução boa. Você cria o é home office verdade. assim, ó, você coloca uma divisória de vidro e aí você já tem ali Sim, o seu espaço, ó. Consegue até toda a questão. até um quarto dá para fazer assim, dessa forma. Se quiser Até um quarto. intimidade, é só fechar Exatamente. as persianas. Exatamente. Quer ficar no seu cantinho, você fecha tudo. Única coisa é que o Isso. quarto tem que estar arrumado, né? Ah, Pra sim, abrir tudo. O quarto tem que ficar arrumadinho. Que vira como se sempre fosse um quadro arrumado. dentro do apartamento. É Isso. bem isso. É Não, isso aí. perfeito. Esses foram Muito, os muito exemplos legal. que eu separei aí pra gente dar Não, uma olhadinha. e é muito legal, né? Funciona assim. É legal como em cada projeto você conseguiu dar um ar completamente diferente. Então a gente tem toda a questão de. Olha como os projetos eram diferentes, né? Um com uma vista gigantesca, com essa vista mais gigantesca. Então, que é legal a gente usar, por exemplo, um vidro com proteção solar. Nos outros, a Sim, gente, para trazer o luxo, trabalhou com os vidros e com os espelhos. Então, também completamente diferente. Então, e como cada vidro, né? Como o vidro não é tudo igual, a gente já tem esse conceito firme aqui depois dessa live. Então, como cada um consegue dar um charme todo especial, né? sim, Muito, muito sim. legal. E sem Muito falar nas interessante. fachadas também, completamente envidraçadas, que tem captação de energia solar. Tem muita coisa no mercado interessantíssima que pode ser feita com o vidro, né? Tem muita coisa. Eu acho que assim, o que a gente. Sustentabilidade. Exato. O que a gente faz de vidro ainda hoje, né? É muito pouco. Eu acho que assim, se a gente for pensar, inclusive se a gente for pensar no mercado de luxo, que seja, a gente pensando nos apartamentos que são menores, a gente conseguir trabalhar o vidro dessa forma que você trabalhou, ampliando os ambientes, criando essas transparências, essas integrações. Então é muito interessante, faz realmente toda a diferença. Mas agora me Ah, diz uma ó, coisa, amiga, pode temos falar. uma participação internacional aqui, a minha colega Kátia Internacional? Vargas, de Londres, aqui Olha falando, que ó. legal! Kátia, Aham. seja muito bem-vinda! Presença internacional na Arquiteta, trabalha live. num escritório famosíssimo lá em Londres e está Que fazendo a legal! contribuição aí, ó. Olha só, que Dá para legal, que utilizar o legal. vidro no chão quando se quer trazer luz para o basement. É verdade. Dá exatamente isso. É a questão Sim, toda de sustentabilidade, inclusive, de aproveitamento de luz, né? isso. Clareia, amplia, Dr. Jefferson. Obrigada pela participação. Que Aí legal, a gente, que Tainara legal. está perguntando sobre as tendências que nós vamos falar daqui a pouco, né?
Exatamente. E Exatamente. eu até eu gostaria de falar sobre as sensações que o vidro nos passa, né? Por exemplo, a gente vê várias obras no mundo, que é o que a Kátia estava falando, sobre pisos inteiros em vidro, e tudo em vidro, e tipo lá nas alturas. E aquela sensação que o Exato. vidro nos passa, porque ele não vai quebrar, mas dá Não, um medo, exatamente. dá uma sensação, né? O vidro nos passa Dá. uma sensação Eu acho que ele de, traz sei aquela lá, sensação de enxergar tudo, né? É igual quando a gente é, tá, esses prédios bem grandes que a gente tem, essas, como se fossem essas cabines, né? Que ficam projetantes para fora do prédio que você enxerga ali. Como você está enxergando onde você está realmente, você tem toda essa questão de dar um pouquinho de medo. Mas o vidro é um material extremamente resistente. Então, para quem tem medo, fiquem tranquilos, porque se está especificado ali no lugar, pode ter certeza que traz uma segurança, assim, gigantesca, gigantesca. Carol, verdade. quando a gente fala, só para eu entender mais uma coisa, quando a gente está falando, agora saindo um pouquinho de vidro, combinando o vidro com outros materiais, como que a gente consegue combinar e trazer isso para dentro da arquitetura? O vidro ele combina com tudo, ele é legal, assim, a gente fez uma pesquisa já na Sebrae, a gente vive fazendo pesquisa de mercado para entender como que estão as coisas. E uma das coisas que foi falada, uma pesquisa que a gente fez, foi para entender o que as pessoas entendiam por vidro, o que elas achavam de vidro nos mercados, assim, nas aplicações. E existe essa ideia de que o vidro está sempre associado a uma sofisticação gigantesca e a um luxo muito grande, né? Carol, você caiu? Opa, voltei. Opa, tudo bem? Pronto. Então a gente fez uma pesquisa, não sei até onde você me escutou, vou repetir aqui. A gente fez uma pesquisa para entender o que as pessoas achavam de vidro. Então, qual a sensação que o vidro passava? Exatamente isso que você estava me falando. E existe uma cultura das pessoas falarem assim, não, o sonho da minha vida é ter uma casa inteirinha de vidro. Porque o vidro traz essa questão, assim, de sofisticação, de luxo. Então, fala assim, não, eu quero ter uma casa inteira de vidro, cheia de espelho, assim, refletindo tudo, ampliando tudo, uma permeabilidade, né, visual muito grande. Então, acho que isso é muito interessante também da gente falar. Como que o vidro ele consegue combinar com as outras coisas? Tem muita gente que não gosta tanto de vidro e que quer combinar com outros materiais. Então, Sim. como que a gente faz essas combinações? E aí a gente já começa até a falar um pouquinho das tendências que você vê aí pra frente. Tá. Só pegando o gancho da casa toda de vidro, né? Uma das maiores e mais conhecidas obras do mundo é Mies van der Rohe, a Casa de Vidro, né? Que ela é Exatamente. toda envidraçada. Mas realmente alguns mercados, algumas cidades, alguns locais têm essa ideia de que o vidro tem um valor mais alto, mas para nós, pelo menos aqui, não. A gente trabalha bem tranquilo com vidro, que é o mesmo valor dos outros materiais. E a Claro. forma com que a gente... O vidro, ele é muito tranquilo de ser trabalhado, porque ele é neutro, né? Ou ele é transparente, ou se a gente quer botar uma cor também, bem tranquilo de trabalhar. Ele combina com tudo. Até para quem trabalha com patrimônio histórico, procura usar muito vidro, porque ele não vai influenciar na construção existente, né? Com Então é certeza. bem fácil, bem bom. E também, por exemplo, pilares, quando a gente quer disfarçar os pilares, a gente vai revestir ele inteiro de espelho, porque ele vai sumir, né? Exato. Até tu Não, tinha ele... falado de outra questão do detalhe em cima também, né? Quando a gente faz um detalhe que amplia o pé Isso! direito. Exatamente. Quando a gente, para quem não sabe, a Carol fez um evento com a gente sensacional online para falar um pouquinho com os arquitetos de tendências de mercado. Então, para Sim. falar um pouquinho de tendências em vidro. Então, acompanha, inclusive, porque ela está sempre postando coisas super interessantes. E aí, Hum, nesse treinamento, a gente falou um pouquinho sobre isso. Então, uma coisa que a gente pode fazer com o vidro para trazer uma coisa diferente, a Carol estava falando o tempo todo aí, né? Esse contato com a natureza, as aberturas, mas a gente sabe que não são todos os projetos que têm essa possibilidade, que têm essas aberturas maravilhosas. Então, uma sim. coisa que os espelhos conseguem fazer, né? A gente consegue, por exemplo, criar aberturas próximas aí ao forro, ou então assim, criar como se fosse uma faixa de janela feita com espelho, para que você simule ali que existe uma profundidade. E isso já dá ao usuário essa sensação. A gente volta ao que a gente falou lá no começo.
de que o luxo está sempre associado a isso. Então, esses materiais estão sempre trazendo sensações diferentes para a gente, né? Isso, Então, é verdade, algo que isso a gente mesmo. consegue fazer e é uma solução que, assim, é super, super interessante. É, tem várias soluções que a gente tem que, artifícios, né? Na arquitetura para tentar tornar os ambientes cada vez Com melhores, certeza, mais aconchegantes, mais saudáveis, amplos, com enfim. certeza. Exatamente. E aí, então, falando das soluções que você deu, a gente já citou isso algumas vezes, mas tem alguma coisa, por exemplo, o consumidor de Balneário Camboriú, ele sempre vai pedir algo que seja artesanal. Ele sempre vai pedir algo assinado. Ele sempre tem alguma coisa que ele sempre pede? Ou cada cliente é um cliente? Não, cada cliente é um caso, cada cliente tem um gosto. A gente procura trabalhar bastante essa questão de agradar cada gosto do cliente mesmo. A gente não força nenhum tipo de estilo nosso, não impõe, né? Claro que a gente vai falar, esse não combina com aquilo, enfim, mas sempre valorizando o gosto do cliente, porque é ele que vai morar e vai lembrar da gente pro resto da vida, né? Exato. É Se aquela ficar história. alguma coisa ruim, Exatamente. Depois ele vai ficar lembrando, meu Deus do céu, o que a arquiteta foi fazer aqui? vão Ou lembrar. melhor, mas os seus projetos, Carol, é sempre assim, ele vai ficar lembrando e falando, meu Deus do céu, agora eu preciso fazer um escritório com essa mulher, porque ela é maravilhosa, É, agora eu preciso fazer normalmente, outro. graças a Deus, os nossos clientes são bem fiéis. Tem clientes de 10 anos atrás que nos procuram Olha isso. novamente, faz a casa, faz o escritório, quando muda o escritório, amplia, faz novamente com a gente, graças a Deus, assim, tenho gostado bastante do trabalho. Muito legal, muito legal. Mas é isso mesmo, eu acho que quando a gente cativa, né, o cliente ele acaba virando fiel aí, ele acaba acreditando muito no que a gente está propondo. E você ainda Sim, que sempre respeita toda a questão e todos os estilos dos clientes com quem você trabalha, aí você vê isso muito claro que essa fidelidade acontece bem firme. Então é sim, a muito, gente muito sempre legal. tenta fazer o melhor. Não, sensacional, sensacional. Bom, eu vi algumas perguntas rolando por aí, falando um pouquinho, né, de vidro, que vidro é luxo, vidro é sofisticação. Quando a gente fala de tendência, então a gente estava falando um pouquinho da tendência já dessas aberturas, falando da conexão. Acho que tem uma coisa que está acontecendo muito, a gente teve uma mudança muito brusca, assim, esses acontecimentos, os últimos acontecimentos aqui mundiais mudaram um pouco a forma da gente ver Sim. os espaços. E a gente tem a presença de alguns elementos que são sempre importantes. Então, você já falou, a questão de versatilidade dentro do projeto, a questão de facilidade de limpeza. Tem alguma coisa que você gosta de citar também, por exemplo, sei lá, dentro da neuroarquitetura, da biofilia, algo que você acha que seja super O que eu tenho interessante? reparado é que os clientes estão cada vez mais minimalistas agora. Estão pedindo menos Hum, coisas, não querem mais tanto enfeite, tanta decoração, querem cada vez mais facilidade de manutenção. Isso que eu é, estou notando, assim, e eu penso que é uma tendência para que os vem para próximos ficar, né? anos. É. Que vem para ficar. E Também acho cada que isso vai vez acontecer. mais, eles estão cada vez mais, entraram muitas reformas também. Pessoas Uhum, reformando os seus lares, né? Em função uhum. de estarem mais presentes. Com certeza. Acho que as pessoas têm aceitado cada vez mais as sugestões que a gente tem. Eu falo, com essa história de live o tempo todo, com essa história de reuniões em casa, né? Tá todo mundo se preocupando com o que fica atrás. Então a gente quer mudar o ambiente que está atrás da gente, a gente quer fazer uma reforminha aqui, quer entender assim se está agradando quem está assistindo a gente. Então acho que existe essa preocupação e as pessoas estão cada vez aceitando mais essas opiniões dos arquitetos e Sim, designers, e né? tudo muito, como está tudo muito online, é, os espaços comerciais estão exigindo áreas instagramáveis. Isso é uma Olha só, novidade. Tem que ter olha sempre um só que legal. espacinho com o logo da empresa, que tenha lá um jardim vertical, um balanço. Balanço ninguém mais aguenta ver. Mas tem que ter um espaço dentro da loja, dentro do espaço comercial que seja instagramável, espaços instagramáveis. Olha Chique. só, isso é super legal, super chique, né? É É, luxo também, se a gente for parar para com pensar, certeza. né? Faz toda a diferença e cria uma sensação diferente, inclusive dentro de espaço comercial, por exemplo, para as pessoas que estão frequentando aquele espaço, né? Então, se a gente for Sim, parar para pensar, está criando uma sensação diferente, faz com que todo mundo queira estar lá, né? Isso que sim, é com muito, certeza. muito legal. Não, perfeito, perfeito. Gente, uma coisa que eu não falei no começo da live,
Se vocês ficarem com qualquer dúvida, vão mandando pra gente. As meninas estão aqui anotando todas as dúvidas de vocês para que a gente responda no final. Algumas que já foram aparecendo aí, a gente já tá lendo, já tá comentando. Mas se, inclusive, qualquer dúvida ficar para trás, vão mandando que tem pessoas aqui ajudando a gente a estar de olho em tudo que vocês estão fazendo, né? Oi, Isso que Marcelo! Saudades da Porto Belo. Quanto Pronto, tempo? tem uma galera aí entrando. É. Uma galera, muito, muito legal. Tem uma Vidros pessoa ótimo falando... para iluminação. Exatamente, ele falou isso agora. Quando a gente está falando de iluminação, você mostrou um dos seus projetos ali, e eu acho que é legal da gente falar isso. Vocês notaram a diferença que a gente tem entre o vidro, o espelho, na verdade, prata, o brilho do espelho prata e a diferença com o espelho bronze, por exemplo? Então, muitas vezes, para quem não gosta tanto de espelho, né, a gente tem até a presença agora, assim, o espelho trazendo essas questões de reflexos mais suaves, reflexos mais sutis. Então, para quem não gosta daquele brilho muito forte do espelho prata, o espelho bronze, o espelho cinza, eles trazem essa questão de iluminação muito positiva também, né? Sim, Carol, como que muito você bom. gosta de colocar E, dentro dos seus projetos inclusive, eu isso? já usei, nossa, já usei muito espelho bronze. E eu até perguntei para o Maico da VIP Vidros, ele deve estar participando aqui também. Tá, eu vi ele, eu já vi ele comentando ele por aí. deu um oi. Eu perguntei para ele, Maicon, mas meu Deus, eu já usei tanto espelho bronze e ainda tá se usando, ou já caiu de moda, ou é tendência? O que tu acha? O que tu me diz? Ele disse, meu Deus, não, Carol, a gente tá vendendo espelho bronze como água, muito, 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 pode usar Olha só. tranquila. Nossa, Então, então. parece que vai continuar aí em alta. E eu acho que as aplicações vão mudando, né? No máximo, assim, a gente tinha um espelho bronze, às vezes, aplicado 100% na parede antes, e agora ele vem combinado com os outros materiais. Eu vi que a equipe da Marcetex está aí presente, eles falando já, combinação de espelho, de vidros com alumínio, com madeira, né? Então a gente tem muito isso, né? Os ripados de madeira sempre tem agora as faixas de vidro ali no meio, para criar profundidade. Sim, as coisas vão se adaptando, né? Exato. Então, querendo ou não, o vidro é mais uma coisa também que foi se adaptando no meio do processo e que foi acontecendo dessa forma. Então, acho que... Guarda-corpos em vidro, né? Nunca era utilizado, tipo, há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar, não se usava, não era, nunca se viu guarda-corpo em vidro. E hoje em dia, todos os melhores prédios de Balneário Camboriú têm os guarda-corpos em vidro, guarda-corpos arredondados, vidros arredondados. Eu não sei como conseguem fazer, mas eu já fiz numa obra aqui no Brava Beach, e fica muito lindo. O Fica lindo vidro é demais, muito né? versátil, né? Com certeza. Eu acho que a história do vidro curvo, né, que você estava falando, é muito interessante, porque muita gente acha que não, o vidro só é a chapa plana e você não consegue trabalhar de outra forma. Então, não. Tem milhões de coisas que podem ser feitas com vidro. A gente pode trabalhar o vidro de milhões de jeitos diferentes. Essa questão do guarda-corpo que você falou é muito legal, porque é bem isso. Acho que até as pessoas... Até se a gente for parar para pensar, né, a história do minimalismo que foi sendo gerado, ninguém mais quer um guarda-corpo que feche tudo, né? Aquele guarda-corpo que a gente tinha alvenaria antes não existe mais nas varandas. Agora é sempre um guarda-corpo com vidro. Isso que é muito legal também, a gente conseguir compor dessa forma. Carol, quando a gente fala de luxo versus sustentabilidade, o que a gente pode comentar a respeito disso? Eu sei que é um assunto que, assim, daria umas 3 lives para falar. Sim. Mas como que a gente coloca, assim, o luxo, né, que é, assim, obviamente, a gente já discutiu aqui, que tem toda essa questão de sensações e de criar essas experiências para o usuário. Como que a gente consegue associar isso à sustentabilidade, que é um assunto tão importante hoje em dia, né? Sim, eu penso que só a causa da sustentabilidade já é um luxo, né? Então, Com certeza. é claro que tem coisas que são sustentáveis que são horrorosas, né? Mas assim, quando a gente trabalha bem a questão da sustentabilidade, placas solares bem distribuídas, fachadas envidraçadas que façam Toda a questão a de coleta proteção. da energia solar de forma adequada, e aquilo é pensado não só na funcionalidade, mas como na estética, aí a gente está trabalhando a sustentabilidade com luxo, né? Com certeza, com certeza. E aí tem alguma... Aí, tudo bem, a gente já falou disso, mas se você tivesse que eleger uma coisa que você acha que, assim, tem tudo a ver com sustentabilidade, tem tudo a ver com luxo,
Assim, uma ou duas coisas, vai, para ficar fácil da gente falar. O que você elegeria? Assim, olha, esse item de sustentabilidade dentro dos projetos é algo que eu sempre coloco em pauta, que eu acho que é sempre muito interessante de colocar. Então, as pessoas ainda também têm o conceito de luxo, né? Aliás, o conceito de sustentabilidade associado a, não, o luxo não pode ser sustentável. A pessoa está gastando um monte de dinheiro, está gastando um monte de material, isso não pode ser sustentável. Então, como que a gente consegue quebrar esse mito na cabeça das pessoas? Na verdade, se for fazer, por exemplo, uma construção totalmente ecológica, você vai estar gastando bastante, investindo muito, claro que vai ter um retorno, né? Mas para mim, eu penso que é luxo, você vai estar, é um legado que você vai deixar, né? Com certeza. Pensar em fazer uma coleta de água da chuva e energia solar, tem muitos artifícios que a gente trabalha para pensando nessa questão da sustentabilidade. A pavimentação, inclusive está tendo uma live ao mesmo tempo agora sobre pavimentação ecológica. Também dá para fazer pavimentações inteiras que são de concreto permeável. Com Então certeza. a terra vai estar absorvendo essa água da chuva. Isso para mim é luxo, é um legado. Com certeza. Você falou uma coisa que é muito bonita. A arquitetura tem esse papel, né? De legado de legado que é deixado para as pessoas. Então, de realmente construir coisas que vão fazer diferença e que vão trazer Isso. todas essas experiências depois. O Léo de Lacerda tá falando, é bem-estar, é saúde em geral, né? Ele é da PKO. Então, Léo, é exatamente isso. A gente trazer cada vez mais coisas que sejam interessantes para o usuário, que criem sensações, mas que tragam toda a pauta de saúde, de sustentabilidade, enfim, desses usos que são super interessantes. O E o Nilson Nilson, também. O eu Nilson vi também ali, o comentou. Nilson tá fazendo merchan para Exato, o Sebrae. merchan da Sebrae. É, Mas é bem isso. O Nilson comentou aqui, para quem não viu, ele falou o seguinte: luxo é vidro extra clear no guarda-corpo. Então a gente estava falando de guarda-corpo, realmente, para quem não conhece o extra clear, né? O extra clear é um vidro que ele tem menos ferro na composição, então ele é super transparente. Então ele, além da questão de você estar utilizando um vidro no guarda-corpo, você está utilizando um vidro que quase não aparece. Então você consegue ter esse contato externo muito interessante, o contato interno também nos ambientes de transparência, que funcionam super, super bem. Então, o muito meu sonho obrigada pela é, falação. o meu sonho é só usar extra clear nos meus Em todos projetos. os projetos, né? É bem isso. Eu falo, o Extra Clear é um material à parte. Ele é muito, muito interessante de ser utilizado Ai, e ó, ele traz essa sofisticação. Dr. Jefferson, melhores salas cirúrgicas, vidros trazem luz, contato visual com o meio externo. Na área de saúde na área da saúde tem mais aplicabilidade? Obrigada. Vamos lá. Calma aí, que eu não vi. Essa pergunta ainda não chegou aqui para mim. Se você puder repetir, que daí eu consigo te ajudar. Tu não viu essa? Não, ela não aparece aqui para mim. Melhores salas cirúrgicas, vidros trazem luz, contato visual com o meio externo. Na área da Uhum. saúde tem mais aplicabilidade? Tem, com certeza. Então, obrigada pela colocação. Com certeza tem uma aplicabilidade muito boa. Para quem não sabe, o vidro é um material que ele é extremamente fácil de limpar e ele não acumula sujeira. Então, a gente tem toda a questão de sofisticação, de brilho que isso traz, de brilho que o vidro traz, né? E, além de tudo isso, a gente consegue ter uma fácil limpeza dos ambientes hospitalares. Então, ele é um material perfeito para esse tipo de aplicação. Revestimentos em parede, por exemplo, de hospitais feitos em vidro são muito mais fáceis de ser limpos depois. Então, com certeza o vidro tem essa aplicação aí, consegue conectar os espaços. A gente já tem até nas salas de cirurgia, né? A sala de desintoxicação, ela tem esse painel de vidro para que o médico tenha esse contato interno. Então, é um material super interessante, sim, para ser trabalhado. Muito, muito legal a sua Legal, muito colocação. bom. Eu vi uma outra Muito pergunta obrigada. aqui, inclusive eu já estou meio que abrindo para as perguntas, porque eu acabei de ver aqui que a gente está com 45 minutos de live. Passou, a Então, gente fala muito. passou voando. E para a gente não ser derrubada, é bom a gente já ir respondendo tudo que estão perguntando. Então, tem mais uma pergunta feita aqui de novo. A Tainara está super participativa. Obrigada pela sua participação. Ai, Ela obrigada. perguntou o seguinte: existe algum tipo de decoração prática e versátil em vidro
que pode ser alocada de lugar para lugar, eu imagino isso, pensando em reuniões remotas, para deixar o ambiente agradável e bonito, mas sem ser permanente? Bom, vamos lá então. Existe. Eu acho que assim, quando a gente fala em vidro, Tainara, existe muito uma questão do peso que esse material vai ter. Então, dependendo do tamanho dessa estrutura, é um pouco difícil de ficar relocando ela. Então, se você está imaginando algo que seja, por exemplo, assim, que você consegue desencaixar e guardar em algum lugar, encaixar de novo, talvez que seja fechadinho, né? Fique um pouco mais difícil. Mas o que pode ser feito? Pode ser feito, por exemplo, nessas reuniões remotas, que a gente está fazendo muito agora dentro de casa, né? Você pode criar um espaço, inclusive tem alguns parceiros nossos que eu já dei uma olhada aí que estão fazendo isso, criando esses escritórios remotos, que você consegue criar divisórias de vidro dentro do espaço, divisórias que você consegue depois, assim, em várias folhas, né, que você consegue tirar elas e encaixar num cantinho. Então, consegue ser, de certa forma, uma intervenção que não é permanente e que cria toda essa questão de muito interessante no espaço. Então, você tem um espaço para você trabalhar, mas o seu apartamento é pequeno. Pô, você não vai deixar ali aquilo montado. Então, você consegue dobrar essas divisórias e encaixar num cantinho. Então, isso é legal e a gente consegue fazer sim. O vidro consegue fazer isso. Criando É. toda a questão que a Carol falou, né? De trazer toda essa questão de permeabilidade visual também. Então, você conseguir aproveitar um lugar da sua casa que está sem aproveitamento. Interessante. Acho que ela quis falar mesmo na questão da multifuncionalidade, né, dos objetos, Isso, dos móveis. exatamente. Então, a Carol até mostrou, né? Ela mostrou um dos projetos dela que tinha aquele vidro que traz essa multifunção. Muitas vezes você pode criar um escritório da mesma forma, que seja um multifuncional. Então, você pode deixar o seu escritório meio que escondido ali atrás de um painel. Você pode criar essa divisória de vidro que cria essa divisão, né, assim, no ambiente, e que seja um painel que seja móvel e que você consiga abrir e fechar para você ter esse espaço de reunião ali. Então, sim, tem como a gente No trabalhar lugar isso. dessas divisórias podem ser até portas de correr, né? Que vão Exatamente. integrar totalmente ou Ou fechar dividir. totalmente. É um pouco da solução que você deu, né? A sua solução era mais fixa, né? Naquele escritório que você tinha as divisórias em vidro e a persiana, mas a gente consegue fazer aquilo do mesmo jeito com divisórias que sejam móveis. Então a gente Sim. consegue criar a mesma solução. Carol, você tem alguma dica de arquitetura aí que você pode dar para essa solução da Tainara? De um escritório, por exemplo, que seja móvel aí dentro da casa dela? Como que ela consegue fazer isso? Com as divisórias com portas de correr, eu penso que seriam, né? Sim, com certeza. E algum vidro em especial que você acha que seja interessante de usar? O Extra Clear. O Extra Clear. O Extra Clear é super O querido, Extra né? Clear, nem se ele estiver bem limpinho, nem se enxerga no ambiente. Exatamente. Você nem enxerga que ele tá Só ali. É tem que bem cuidar isso. para não tropeçar. Exato, exatamente. Eu falo, eu que sou uma pessoa meio desastrada, eu já fico batendo nas coisas que eu enxergo. Imagina um Extra Clear. Eu falo, se eu tivesse uma divisória de Extra Clear em casa, ia ser um negócio complicado. Verdade, eu também. Nossa, é bem isso. Ó, Ai, sabe o que que Tá, depois... pode falar, pode falar, pode falar. Não, depois é uma dúvida minha. Não, perfeito. Ó, tem alguém aqui que falou, ó, Antônio, acho que é J. Antônio Passe. Show é você entrar num shopping e ver um vidro e espelhos transformarem um grande ambiente, em um local de lazer e compras. Vidros e espelhos fazem uma grande diferença. Exatamente. Então a gente tem essa questão também, né? Quando a gente vê, imagina assim, eu falo, perfeita essa colocação. Se a gente entrasse num shopping, que é um local, principalmente esses shoppings que a gente tem, que são de alto padrão. Quando você entra nesse shopping, tudo é de vidro, os espelhos estão por toda parte, as pilastras estão todas escondidas, os pilares ali da arquitetura, que são, eu brinco que é o pavor do arquiteto, a gente quer tirar todos os pilares de vista. Tá tudo revestido com espelho para assumir, né? Então, realmente, ele faz toda a diferença. Ele cria um espaço de lazer e um espaço muito luxuoso para os seus usuários. É muito, É muito verdade. interessante. E shopping center geralmente tem essa cara, né, de trabalhar mesmo, com bastante vidro e bastante espelhos para valorizar o produto em si, não os móveis, né? Enfim. Com certeza. Muito obrigada pela colocação, Paz. Eu acho que é exatamente isso. Então, faz realmente toda a diferença. Carol, me conta, qual é a sua dúvida? Não vamos sair dessa live sem responder sua dúvida, pelo amor de Deus. Como funciona? Não sei se tu já viu um box de banheiro que a pessoa Tá, entra e fica todo jateado.
Tá, ou quando quer, ele fica todo transparente. Eu já vi, mas eu não perfeito. sei como funciona. Vamos lá, eu te explico. Isso, inclusive, é uma solução super sofisticada, né? Uma solução super, super sofisticada. Imagino que sim. Então, vamos lá. Aquilo é um vidro polarizado, então, assim, a gente trabalha com ele. Ele chama, inclusive, Privacy Glass. É um vidro que cria uma privacidade, então, por isso que ele tem esse nome. E aí, ele é um sanduíche de vidros, então, é um vidro laminado, que dentro desse sanduíche, ele tem esse interlayer que a gente chama, que quando ele fecha o sisteminha, é como se fosse um sistema elétrico, assim. Então, quando você fecha, todos os elétrons ficam agitados, e aí eles criam Hum, aquela imagem fosca. Então fica sim. parecendo que está jateado. Então o sisteminha fechado fica todo ali em conflito e fica com aquela imagem fosca. Quando você abre o sistema, então tira ali a eletricidade daquele interlayer, então ele fica com a imagem transparente de novo. É muito legal, né? A Ai, mostra tem muito um legal. vídeo, inclusive. Sempre fiquei pensando como é que funcionava isso. Muito É, legal. exatamente, funciona desse jeito. Eu acho que é uma solução super, super interessante, né? A gente tem várias soluções desse tipo, então tem a questão, e isso são feitos de maneira muito interessante por todos os nossos parceiros. Eles pegam a matéria-prima, que é o vidro, e desenvolvem esses produtos. Então é isso que é o mais legal. Eu brinco que o limite é a criatividade do arquiteto. O arquiteto falou, Sim. não, quero criar um ambiente assim, o parceiro tem que desenvolver junto com ele, tem que dar a mão e tem que fazer Ah, acontecer, né? sim. Os nossos parceiros da VIP Vidros, eles, coitado, de vez em quando eles fazem umas coisas bem loucas também. É, né? Ó, o Léo tá até comentando aqui, são moléculas de LCD. Hum. Então, é isso que acontece. Acho que é legal, inclusive, um dos nossos super parceiros aí, que faz esse vidro, tá participando aí da live. Ai, que Então, bom. Olha é só, legal que eles já acertei, hein? conseguem responder junto. Exatamente, acertou perfeitamente aí na colocação. Não, Que mas bom. perfeito. Olha lá, fica fantástico. É exatamente isso, Léo. Obrigada pela colocação. Gente, queremos Amiga do dúvidas céu. aqui. Queremos dúvidas de vocês, ó. Vocês têm mais 2 minutinhos para mandar, porque a gente está chegando no limite do limite de dúvidas. Então, se vocês tiverem mais alguma coisa, mandem aí que a gente está de olho para Ah, responder tudo para as vocês. meninas estão falando aqui que o que foi aparecendo a gente foi Foi respondendo, então respondendo, a princípio não tem mais. não tenho A não mais ser que dúvidas. alguém mande agora. Exato. Bom, enquanto ninguém manda, eu queria abrir o espaço aqui, Carol, para você deixar uma mensagem para todo mundo, falar um pouquinho assim, gente, tirem essa imagem, né? Fiquem com a imagem de luxo que a gente conversou aqui. Que luxo é para todo mundo, que todo mundo consegue ter um ambiente luxuoso em casa, então é que dá para trabalhar de formas diferentes. O espaço é Sim. seu, fala aí, o momento é seu agora de brilhar. Gente, eu esqueci de falar no começo, do NUCOM, do Núcleo da Casa e Construção aqui de Balneário Camboriú, que eu sou vice-coordenadora, e é da CIBALC, que é a Associação de Empresários aqui de Balneário Camboriú. Deixar o convite também para as empresas que gostariam de participar conosco. Esse ano foi meio morto, né? Não tiveram muitas reuniões presenciais, quase nenhumas, mas o nosso planejamento estratégico para 2021 está maravilhoso. Queremos decolar, assim. Então, empresas que gostariam de participar conosco estão convidadas, podem falar comigo. Uma associação que eu gosto muito, assim, que, né, patrocina aí o associativismo entre as empresas se ajudam. E acho que era isso, agradecer a VIP Vidros, que foi que nos apresentou, né? E eu Exato, também não tinha exatamente. falado no começo. Agradecer muito vocês pelo convite, adorei ter participado, adorei o convite e fico à disposição aí. Obrigada pelo aprendizado também com todos, né? Imagina, imagina. Eu acho que a gente E está sempre aqui participando para somar, né? adorei, obrigada. Imagina, imagina. Carol, muito obrigada pela sua participação. A gente está chegando aí ao fim de mais uma live. Então, gente, quem ficou com qualquer dúvida que não foi respondida aqui, se ficar com uma dúvida, apareceu alguma dúvida, pode mandar lá no perfil da Sebrae, que a gente está aqui para te responder. Fiquem atentos aí que a Sebrae está sempre trazendo novidade. Queria muito agradecer a sua presença, Carol. Foi muito importante estar aqui com você hoje. Ai, obrigada. Então, eu acho assim, você é uma pessoa sensacional e, assim, é muito bom te acompanhar. Então, gente, acompanhem a Carol nas redes sociais. Depois o arroba Isso! dela vai ficar aqui.
Então acompanhem também no Com, acompanhem a Cibalc, que eles estão sempre postando coisas que são super, super interessantes, tá? Qualquer Agradecer dúvida... também todo o pessoal que eu convoquei para participar, tá todo É mundo aí. verdade, exatamente. Agradecer também, então, todo mundo que participou da live ao vivo. E se você também está assistindo isso gravado, obrigada por estar assistindo. E comentem aí, Isso. depois que a live vai ficar salva, comentem aí o que vocês acharam, tá bom? É isso Muito aí. obrigada pela Muito obrigada, participação. Mari. Boa noite para todo Boa mundo e até uma noite. próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.